Sábado, dia 10 de março, às 23 horas, início do 7º jejum, do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2012. Com encerramento no domingo, na reunião das primícias, às 9 horas da manhã, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, e em São Paulo, às 7 e às 9h30 da manhã. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, é mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Deus. Ok. Vamos abrir em Marcos 9, vamos ler do 14 ao 29. Marcos 9, 14 a 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. E os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no fogo. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Você observa que esse mal
que possuía a vida deste menino, se manifestava através de convulsões, da mudez, da surdez. Ele tinha o desequilíbrio e que fazia com que ele tivesse crises horríveis. E ele caía em qualquer lugar, porque um epilético, uma pessoa que sofre com esse tipo de crise, ele está andando na rua, ele cai, ele está em casa, é um perigo. E você vê que era totalmente espiritual o problema desse menino. Olha, ele começou a sofrer com isso na infância. Criança, você vê que o mal, ele não respeita a idade. Ele não respeita a classe social. Ele não respeita nada. Pessoa pode ser de uma família, de posses, de nome, etc. Quando o mal entra, ele destrói. O mal não respeita nada. Só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Não pense que porque uma pessoa tem cultura, porque ela tem uma família respeitada, que o mal vai... Não, né, nesse pessoal aí eu não vou mexer, não. Não, ele mexe em qualquer um. Ele entra para destruir. E onde ele tiver abertura... Se tiver abertura, se tiver uma porta aberta, ele entra mesmo. E não importa a idade, não importa nada. Ele entrou, ele era uma criança ainda. Desde a infância, significa que ele devia ser um jovem. E desde criança, pequenininho, o mal entrou. Bom, eu sei bem disso, porque eu já contei para vocês que meu filho também foi epilético. E a primeira crise, a primeira vez que ele convulsionou, que ele teve uma crise dessas, ele tinha 1 ano de idade. 1 ano. Então o mal não respeita. Ele entra. E aí o que acontece? Quando uma pessoa não entende que aquilo é um problema espiritual, ela fica tratando aquilo por anos de forma natural. Por anos. Ela trata de maneira natural, de forma natural. Então, no caso desse rapaz aqui, ele sendo levado a um neurologista, ele seria tratado como uma pessoa que tinha problemas neurológicos, que precisaria tomar remédios fortíssimos, com efeitos colaterais absurdos, e que no final das contas aquilo ia causar muito mais mal, e por fim a pessoa fica doente mesmo, porque os efeitos colaterais normalmente deixam a pessoa muito pior. Eu sei porque eu convivi com isso e eu posso dizer. No meu caso, quanto mais aumentava as doses, mais passado ele ficava e nenhum resultado. As crises ele dava do mesmo jeito, o remédio não tinha poder de controlar. Eu, quando digo isso, não estou dizendo que você não deve ir ao médico, não é nada disso. Estou dizendo que quando um problema é espiritual, você pode lutar de todas as maneiras que aquilo não muda. Não muda. E você vê que o mal entra para roubar a vida das pessoas brutalmente. Esse rapaz tinha problemas
com desmaios. Sério, seríssimo, porque o mal, olha o que o mal fazia. Lançava ele no fogo, lançava ele na água. Eu ainda contava agora mesmo na primeira reunião de um pessoal conhecido da minha família, que a esposa era epilética e morava no sítio, o fogão era a lenha, e numa das crises ela caiu com o rosto, a cabeça no fogão, e ela ficou ali no fogo cozinhando. Isso aqui nela é deformado. Hoje ela está viva ainda, já é uma senhora. Ela é deformada, sim, um lado dela, o lado que ela caiu. E ela é epilética até hoje. Nenhum remédio pôde curá-la e evitar que ela dê as crises. Hora dá mais, hora dá menos. Mas passou a vida tomando medicamentos, dando crise, e o mal roubou ela brutalmente, roubou a vida, roubou anos de vida. Você vê que ela não é uma mulher, ela não era feia, mas ficou deformada. Um lado dela assim todo. Porque ficou lá, enquanto não socorreram, quando tiraram isso tudo nela, estava destruído. Então, é para você ver que é isso que o mal faz. Ele lança as pessoas sobre a destruição. Ele destrói. Então, ele pega a vida da pessoa e vai levando ela sempre na destruição de mais perdas. E foi exatamente isso que ele fez com esse menino. E claro, estava fazendo com a família. O pai, você vê que estava desesperado. Mas, como é que estava sendo tratado o problema? Talvez ele tenha buscado ajuda, não sei, a Bíblia não dá esse detalhe, mas vemos que o pai estava desesperado e tinha, aqui eu já vou voltar no versículo 23, uma mistura de crença e descrença. Certamente pelo tanto de tempo já convivendo com aquele problema. Mas por quê? Porque quando o problema é espiritual, seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, se você insiste em lutar, reagir de forma natural, se você tiver algum resultado, são melhoras assim sutis, é coisa insignificante. Mas normalmente tem piora. Porque você vê que ao longo do tempo, além das convulsões, dos desmaios, das crises, lançando no fogo, lançando na água, ele estava mudo, estava surdo. Aquele demônio é que causava a mudez, a surdez, os desmaios, as convulsões, que estava destruindo. Se esse mal jogava esse menino, esse rapaz, desde a infância, jogava no fogo, jogava na água, então ele devia ser uma pessoa com cicatrizes. Mas o problema era espiritual. Então, primeiro ponto, nós temos batido muito nisso. E às vezes a pessoa não entende. Que na casa dela tem um problema que só vai ser resolvido de forma espiritual. Ela está tentando de forma natural. A vida profissional dela só vai sair daquela situação de baixo, aquela situação ruim, que hora muda, hora piora, hora estagna, hora retrocede. É uma desordem. Quando agir de forma sobrenatural, não de forma natural. Porque enquanto age de forma natural, a coisa não resolve. A família, o casamento, enquanto não se trabalha
de forma espiritual, não há uma reação espiritual, não há mudança. Uma enfermidade, às vezes a pessoa já tentou de tudo. Quantas vezes nós vemos que a pessoa já tentou de tudo, ela já fez de tudo, ela já tomou todo tipo de remédio, ela já foi em tudo quanto é médico, ela já fez exames vários, ela já fez de tudo, ela já fez tratamentos, ela já fez, voltou a fazer, já mudou o tratamento, e já fez tratamento de novo, e mudou de novo, e fez. Não resolve o problema. Ela tem um problema espiritual. E se não houver uma reação espiritual, na vida sentimental, tem gente que não entende, tem um problema espiritual ali. Um demônio que entra para causar uma separação, um esfriamento, uma rejeição. E o que tem que ser dito? Sai, demônio, que causa isso, isso, isso. Saia. Saia. Em nome de Jesus. Porque se a questão é espiritual, não adianta lutar de forma natural. Não adianta. Não vai. E não é qualquer fé. Porque os discípulos estavam com Jesus. Andando, comendo, dormindo, vendo os milagres, ouvindo a palavra. E quando esse menino foi trazido, levaram o menino até eles, eles não deram conta. E o Senhor não reagiu bem nisso aqui não. Ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Ô geração incrédula. Quer dizer, até quando vocês vão ouvir, vão saber, enfim, e vão ceder ao mesmo espírito? Até quando? Porque tem gente que é assim. Apesar dele saber o que ele tem que fazer, quando chega a hora dele reagir, ele não reage na fé como deve. Ele não consegue. Eles não conseguiram expulsar aquele mal. Eles não conseguiram agir naquela questão. Tem gente que visivelmente tem um problema na vida dele espiritual. Ele não coloca força. Ele não muda a fé. Ele não manifesta a fé naquilo. Ele não pega para valer naquilo. Uns têm preguiça. É desanimado. É acomodado. É conformado. Age com passividade, tem medo. Quantos que tem medo? O Senhor chamou eles de geração incrédula. Quer dizer, como é que vocês não expulsaram essa? Quer dizer, como é que vocês têm... E a mesma coisa, nós temos que entender. Se nós temos uma situação, peraí, você não vai reagir não? Você vai deixar isso desse jeito aí? Ô geração incrédula, o que é isso? É isso que o Senhor diz. Como é que você deixa? Eu não dou conta disso. Como não? Que incredulidade é essa? Mas é que, eu não sei, eu acho que eu não sou capaz. Como assim? Você já ouviu a palavra, você sabe o que fazer. Não haja de forma fraca, incrédula, passiva. Não, você reage e diz... Eu não aceito isso. Demônio, saia. Problema, saia em nome de Jesus. Ô Senhor, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Ô geração incrédula. Quer dizer, até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade de vocês? Até quando eu vou estar com vocês, vocês não vão aprender nada? Até quando? Vocês vão ouvir a palavra e não vai mudar a visão, não vai mudar o espírito, não vai mudar essa fé. Até quando? Até quando? Ô geração incrédula, quantos anos mais precisa para mudar essa fé, para mudar esse espírito? Quanto tempo mais vou ter que suportar tanta fraqueza, tanta incredulidade, tanto não dou conta, não consigo, é demais. Ô geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los? Quer dizer,
Até quando eu vou estar com vocês, vou ter que suportar esse mesmo espírito, essa mesma fraqueza, essa mesma visão, essa falta de comprometimento, essa falta de força para reagir nas coisas? Certamente é o que o Senhor está dizendo. Muitos Deus está cobrando maturidade. Muitos não têm agido, apesar de já estarem com o Senhor há muito tempo, não conseguem reagir de forma espiritual. Quando reage de forma natural, ora emocional, ora religiosa, mas nunca na prática de uma fé viva, ousada e não se levantam como o Senhor espera diante de adversidade. Eu tenho um problema, mas o Senhor vai resolver. O Senhor... Aí eu venho para cá. Senhor, se tu podes resolver o meu problema, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Tem gente que continua colocando, tem gente que usa assim para se esconder, no tempo de Deus. Espera aí, tem coisa que não tem mais a ver com o tempo de Deus na vida de algumas pessoas. Tem a ver com a fé que ele está praticando. E tem gente que já ouviu muito bem sobre isso. No tempo de Deus. Quanto tempo faz que você está no tempo de Deus? No tempo de Deus, porque tem coisa que não é mais tempo de Deus, não. Deus está dizendo, reaja espiritualmente, não na emoção, não na religião. Reaja numa fé viva, reaja. Chega de blá blá blá, está na hora de reagir numa fé, como na prática de uma fé viva, de se levantar com força. Tem situação que não tem a ver com o tempo de Deus, não. Tem situação que tem a ver com uma falta de reação espiritual, na prática de uma fé viva. Porque falar do problema, mas eu tenho a promessa. Falar do problema, mas um dia o Senhor vai fazer. Falar do problema, mas há um tempo de Deus. Vai falar do problema, mas tem coisa que a promessa já está aí há muito tempo. Deus já garantiu o que tem para quer fazer. Deus já disse que quer abençoar e etc. Deus já falou, mas aí a pessoa vê, não, é o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus, tem o tempo de Deus, mas de algumas pessoas a questão não é mais o tempo. A questão é o tipo de fé. A hora que mudar, porque tem coisa que entrou na cabeça de algumas pessoas e não saiu até hoje. Tem gente que já ouviu, igual os discípulos, muitas vezes a palavra, muda essa fé, muda esse espírito, muda essa visão. E de novo, muda essa fé, muda essa visão, muda esse espírito. Para de ser religioso, para de ser emocional, para de agir com fraqueza, para de agir igual todo mundo age. Para com isso e vem de novo num próximo culto. E a palavra vem de novo, para isso, não faz assim. Igual os discípulos, já tinham visto de tudo, mas na hora de expulsar o demônio do menino, não deram conta. Não deram conta. Ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês, vou ter que suportar esse espírito? Até quando? Até quando? Não adianta, gente, se fazer de espiritual, porque eu falo de Jesus. Não adianta. Não adianta se ornamentar de crente. Eu sou crente, eu me ornamentei de crente. Não adianta adquirir um vocabulário de crente. Não adianta se passar por espiritual. Na hora do vamos ver, nada disso te leva a vencer. O que te leva a vencer é a prática de uma fé viva. Não adianta dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu como com Jesus, sento na mesa com Jesus, durmo no mesmo lugar que Jesus, eu sei tudo de Jesus, eu já fiz tudo de Jesus. Aí
E na hora que precisa reagir de forma espiritual, corajosa, botar o mal para correr, vencer problemas de verdade em Deus, a pessoa não consegue. Não adianta. Lembre-se disso. Se vestir de crente, falar igual crente e usar as expressões que mostram que você é crente, na hora, eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho todo o vocabulário que vai poder sinalizar as pessoas saberem que eu sou cristão. Eu também me visto, eu também tenho tudo aqui, tudo, eu sinalizo para tudo quanto é lado que eu sou cristão, eu sou crente, eu sou de Deus. Só que quando chega a hora de vencer um problema, a pessoa não consegue manifestar a fé que leva ela a vencer aquele problema, aquela doença, aquele problema financeiro, aquela situação familiar. Ela não dá conta. Aí é o seguinte, vai para outra pessoa resolver. Aqui no caso foi o senhor, mas a vida de muita gente é assim, ele não consegue. Aí o problema dele, ele liga para 500 mil pessoas, por favor, ore por mim, ele liga para o outro que ora por mim, o outro liga por mim, ele passa por vários lugares, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Quando ele tem o poder, foi dado a ele para mudar aquela situação na vida dele. Ele tem poder para aquilo. A pessoa tem. Você tem poder. Deus te deu poder. Você tem o poder de vencer o problema. Você tem o poder de vencer essa doença, esse problema familiar, esse problema financeiro. Você tem. Não é o fulano. Esse problema, seja ele qual for, vai mudar por intermédio da tua fé. Da tua fé. Da tua fé. Está aqui, traga um menino, quer dizer, tem situação que a pessoa, é o problema dela, ela põe na mão do outro, porque ela não consegue vencer aquilo espiritualmente. Mas Deus quer um povo maduro. Um povo maduro na fé. Maduro. Um povo forte, que manifesta a fé viva. E não adianta arrumar desculpas, porque eu conheço fulano, que ele manifestou não sei o quê, que ele vai não sei aonde, que ele faz não sei o quê. Escuta, Deus tem uma obra com cada um. E se Deus tem falado com você, aqui, continuamente, que é para mudar isso, não adianta olhar para a direita e para a esquerda, para a fé de ninguém, o que o fulano tem ou não tem, o que resolveu ou não resolveu, se ele é ungido ou não é ungido. A questão não é essa, a questão é você. Trabalha você, Deus está trabalhando, é você. Você tem que dar a Deus o que Ele quer. O fulano, se Deus pediu ou não pediu, não sei o que Ele pediu para não sei quem, eu tenho que saber o que Ele pediu para mim, o que Ele está exigindo de mim, o que Ele está cobrando de mim. É isso. Se não sei o que funcionou, não sei para quem, eu não sei do coração dele, nem o que Deus tem com ele, o propósito que Deus tem com ele. Mas eu tenho que saber o que Deus tem comigo, o propósito que Ele tem na minha vida, e eu tenho que me posicionar como Ele espera. E não adianta. Se Deus cobra algo de uma pessoa e quer mais dela, não adianta ela insistir numa outra postura. Então, o que Deus quer que entre aqui hoje, geração incrédula. Que é isso? Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar isso aí? Esse não dá, não consigo, é difícil. Um dia, quem sabe, talvez, eu acho. Não sei, estou pensando. É só expressões de dúvida, ai, está muito difícil, ai, que luta, ai, que batalha, ai, que luta, olha o capeta, olha o que ele está fazendo, ai, não sei o quê. Deus está querendo força. Está buscando força de você. Uma outra linguagem, um outro espírito, uma outra visão.
Sabe, às vezes a gente fica de olho demais, fica de olho não sei em quem, que o fulano tem que mudar, o ciclano tem que mudar. Na verdade, é o seguinte, muda você. Definitivamente, não fique esperando pela mudança de pessoas, porque tem gente que nem mudar ele não quer. Então muda você. E de repente, talvez você ache que a mudança que precisa acontecer só vai acontecer se o fulano de tal mudar. Muda você. Deus trata cada um de forma individual. Muda você, muda a tua fé, muda o espírito, faz a tua parte e Deus vai fazer a dele, porque ele não falha. Deus vai fazer a dele. E não fique esperando por nada, não. O que tem que ser feito, faça agora. O senhor aqui, o pai do menino, falou, Senhor, se o senhor puder fazer alguma coisa, o senhor faz. Se podes. Se pode, Deus pode fazer tudo. Tudo é possível àquele que crê. A questão não é se Deus pode ou não pode. A questão é se você pode crer. Se você pode crer, Deus pode fazer tudo. Se você crê, Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí o pai do menino disse, creio, Senhor. Imediatamente ele falou, creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quer dizer, você vê que ele estava numa mistura de crença e de descrença. É aquilo que acontece com muita gente. Bom, ele crê que Deus é grande, Deus pode fazer, etc. Mas ele também crê no que o advogado falou, no que o médico falou, no que o fulano falou, nas circunstâncias que ele está vivendo. Ele crê que Deus é grande, Deus pode fazer, mas ele também crê no tamanho do problema. E ele crê em tudo aquilo que ele está vendo, em tudo aquilo que o diabo está falando. E você tem que entender que a Bíblia diz uma coisa. Diga comigo, a Bíblia diz uma coisa. O diabo diz outra. Você vai ficar com quem? Os nossos pensamentos são traiçoeiros, minha gente. Você não pode impedir o diabo de colocar pensamentos na tua cabeça. Mas você pode reagir a todos eles. Não alimentá-los, não mantê-los, expulsá-los da tua vida. Eu não posso impedir o capeta de colocar pensamentos ruins aqui. Mas eu posso expulsar, dizer isso é mentira, não é isso que está escrito. Eu posso. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu estou vendo uma polêmica, um converseiro, e engraçado, tem o ímpio que levanta e faz suas críticas, mas o pior são os cristãos que levantam um movimento. Do pastor que foi condenado a enforcamento no Irã. Aí fica todo mundo, meu Deus, peraí, o fundamento do cristianismo é morrer pela fé. Ele fez a coisa certa, é isso mesmo? Acontece que nós vivemos num país onde nós podemos falar no microfone, com a Bíblia na mão, de porta aberta, gritar numa praça pública, Jesus Cristo é o Senhor, e muitos não valorizam. Aí quando vai para um país onde a religião muçulmana não permite, não aceita, mata se proclamar o cristianismo, todo mundo fica, ai meu Deus, que absurdo, meu Deus. Mas peraí, se quiser seguir o Senhor, tem que negar a si mesmo. Tem gente, o problema é que o cristianismo hoje não nega a si mesmo, nega mais o Senhor do que a si mesmo. O fundamento do cristianismo é morrer pela fé. É morrer pela fé. E se uma pessoa não entender isso, ele não sabe o que é ser cristão. Você nega Jesus, não nega, então você vai morrer, pode matar. Como depois do arrebatamento? Quem vai ficar? A maioria vai morrer tudo, e se negar o nome de Jesus, vai para o inferno. O que vão fazer? Vão pegar
crianças, a criancinha, eu acabei de apresentar a criança. Pega a criança e diz, se você não negar o nome de Jesus, eu vou matar essa criança, seu filho. Você tem que dizer, se a pessoa ficou, você não. Quem ficar, tem que dizer, então mata. Mas eu não vou negar. Esse é o fundamento do cristianismo. Você morre pela fé. Você morre por Jesus. Você morre, mas não nega o nome de Jesus. Jamais nega o nome de Jesus. Mas um cristão religioso emocional não entende isso não. Aí fica fazendo campanha, quer orar pelo pastor, ore pelo pastor para que ele não mude de ideia. Que ele aguente as pontas até o fim. E se o Senhor permitir que sirva de um bom exemplo para todos, jamais negue o nome de Jesus. Está precisando de mais mártires no século 21. Aliás, faz tempo que isso não acontece. Não há nada que se assombrar ou que se assustar. Se alguém disser, você nega o nome de Jesus ou morre, pode me matar, mas não nego. Porque eu vou passar pelas portas do céu. E se você negar, você não passa. Tem gente que nega Jesus por causa do pecado, nega Jesus porque está chateado. Estou chateado. Estou chateado com Jesus, ele não me deu vitória, então ele não me deu aquele carro, sabe? Ele não pagou aquela dívida, então eu não quero mais Jesus. Tem muita gente que faz assim. Eu vejo gente dentro da igreja que outro dia estava recebeu milagres e milagres e milagres. Pergunta se está aparecendo no jejum. Pergunta se está aparecendo nas reuniões. Não dá, né, bispo? Tem que viajar, né, bispo? Não dá, né, bispo? Tem que trabalhar, né, bispo? Não dá, né? Ué, mas será que o Senhor não pode abençoar as pessoas que elas vão esquecer dele? Será que a pessoa tem que viver faltando comida, faltando dinheiro, faltando saúde, faltando tudo? Tem que estar faltando tudo para ela lembrar que Jesus existe, que Jesus é o Senhor, é Salvador. Será que não tem jeito mesmo? Não pode viver em vitórias, em paz, que o Senhor vai ficar em segundo, terceiro, quarto, último lugar? Então, Deus espera que o seu povo creia, independente de qualquer coisa. Tudo é possível que crê, que se lance nele com força, que manifeste uma fé viva, que viva o verdadeiro cristianismo. Que é andar por fé e não por vista, que é sacrificar, negar a si mesmo e ir até o fim em Deus. Até o fim. É assim que o cristão, o que é realmente lavado e remido no sangue de Jesus, vive. Ele nega a si mesmo, ele crê, ele não retrocede na fé, ele faz o que é preciso, ele não tem preguiça de lutar. Ele não tem medo da vida, não tem medo da morte, não tem medo de capeta, não tem medo de problema, não tem medo de nada. Ele tem força. Ele tem força. Em nome de Jesus. Deixa a palavra entrar. E aí o Senhor libertou o rapaz, mandou o espírito mudo e surdo sair. Ele foi liberto, não teve mais crise, voltou certamente a falar. O diabo tomou ele de uma tal maneira que naquele momento foi uma violência tão grande que ele ficou como morto. Você vê que havia demônios e demônios tomando conta dele. Ao ponto de, quando aquele mal saiu, certamente o corpo estava desfalecido. De tanto que o mal vinha judiando e destruindo. E o Senhor foi lá e levantou, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor nos levanta. Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos levanta, Ele levantou o rapaz e o nome do Senhor Deus foi glorificado. E é isso que o Senhor está dizendo para você. Creia, manifeste a fé,
Porque eu tenho o poder de mudar e Ele está te garantindo mudança. O Senhor, nesta reunião, está lhe garantindo mudança, mas por intermédio da mudança da sua fé. Ele está prometendo uma mudança, seja a área que for, na saúde, num problema. Ele está dizendo, eu te curo, eu te levanto, eu vou mudar isso. Mas é através de uma mudança de fé e de espírito.